Olá, boa tarde. Hoje, nessa quinta-feira, de 4 de outubro de 2018, nós vamos ter mais um bate-papo assunto do interesse de todos. Desta vez, a entrevista tem como tema a atual conjuntura política brasileira e as perspectivas das eleições. O entrevistado é o professor Walter Ferreira Rodrigues, professor da UFCG Campus Quinto Cajazeiras. Ele é graduado em Filosofia pela Faculdade dos Jesuítas de Belo Horizonte. Ele também é mestre em Filosofia, com tese na Ética, e também tem doutorado na Educação pela UFCG, João Pessoa, com tese em Ensino de Filosofia. Desenvolve trabalhos na filosofia da educação, também ética e antropologia filosófica. O nosso tema, como já foi colocado, repetindo a atual conjuntura política brasileira e as perspectivas das eleições, tem uma divisão em 3 pontos. No primeiro ponto, o professor Walter vai fazer uma explanação sobre o que significa algumas atribuições que são colocadas para grupos políticos. Grupo de direita, grupo de esquerda. Então, nós vamos saber o que é isso dentro de um contexto ligado à questão ideológica e filosófica, enfim, que o professor irá passar. O segundo bloco será uma reflexão sobre a classe política brasileira. E o terceiro bloco, o Brasil, a política, o povo e as contradições. Inicialmente, os nossos cumprimentos ao professor Walter. E seja bem-vindo aos estudos da TV Diário do Sertão. As suas considerações iniciais, professor. Então, primeiro, boa tarde, né? Boa tarde a todos e a todas. Obrigado, professora Maria do Carmo, professora Carminha, pelo convite. Não é? É sempre um desafio tocar em temas tão importantes, mas, ao mesmo tempo, a gente aprende muito. Pelo menos, eu voltei a aprender bastante coisa sobre isso, me preparando para esse momento. Então, quer dizer que vai ser um prazer, não é? Estou aberto às perguntas, espero poder ajudar, especialmente as pessoas nesse momento crucial, nessa semana crucial que nós estamos vivenciando, né? Antes das eleições. Eu acho que as perguntas e os temas propostos têm muito a ajudar nesse momento, e estou aberto, né, àquilo que eu puder também contribuir para ajudar na reflexão. Acho que a filosofia vem para contribuir, não dar respostas na maior parte do tempo, né? Mas sugere perguntas que nos fazem pensar e repensar, costumo dizer, não só a nossa maneira de pensar, mas também e especialmente a nossa maneira de agir, né? E como o voto, as eleições são um modo de agir, é muito importante que a gente pense sobre isso também. Então, devo também esclarecer que a entrevista, ela tem todos os pontos serão discutidos sobre a luz da filosofia, né, professor? Da antropologia, da política. Então, será um momento muito bom de aprendizado para os telespectadores que estão conectados neste momento. Então, nós vamos começar com a nossa primeira pergunta, professor. Muito bem. E justamente um breve comentário com relação a esse contexto atual em que se vê, escuta, fala tanto em grupo da direita, grupo da esquerda. Então, o que isso significa? O que isso pode mostrar de o que é que acontece? Por que existe esse grupo? Quem é grupo da direita? Que filosofia tem? Ou que ideologia? Ou que pensamento tem? Grupo de esquerda? Então, a população, eu acho que ela precisa ver o que é que acontece, porque existem esses grupos de esquerda e de direita nesse contexto político atual. É muito bom que o senhor tinha colocado. As minhas observações, elas são da ordem mais da filosofia, especialmente da ética. E isso é importante notar, por quê? Porque eu não vou fazer uma resposta teórica demais, eu vou tentar esclarecer aquilo que a filosofia nos ensina, que é o que são os conceitos por trás dos discursos. Não é? A senhora colocou muito bem. Grupo de direita, grupo de esquerda, ideologia de direita, ideologia de esquerda. Mas, afinal de contas, o que é isso? Exato. Não é?
Para eu pensar corretamente, eu preciso conhecer as palavras, saber o que elas significam. E muitas vezes, a maior parte de nós, isso não é nenhum problema, mas isso é um evento que ocorre, não domina os conceitos. E aí ocorre aquilo que na filosofia da linguagem nós chamamos de evento Babel, ou de fenômeno Babel, que é o quê? Às vezes você acha que está falando a mesma coisa que o outro está dizendo, por exemplo, partido de esquerda, todos usam esse título, não é? Mas, na verdade, cada um usa essa ideia ou esta palavra de um jeito diferente. E aí o que ocorre? Esse evento Babel, que é justamente, falamos a mesma língua, mas nós não nos entendemos. Então, tentando esclarecer brevemente o que é esquerda e o que é a direita. Teoricamente, partidos de esquerda ou ideologia de esquerda são aqueles partidos que dizem-se do lado das classes mais populares. Por quê? Porque quando vai acontecer, esse é um evento histórico, né? A Assembleia Constituinte, por ocasião da Revolução Francesa, o povo que fez a Revolução, né? Isso é uma coisa que a gente precisa aprofundar, ele se dividiu em duas partes. A parte mais rica ocupava o lado, na Assembleia, da direita, porque ela não queria se misturar com a classe pobre, que ficava na esquerda. Portanto, você tinha uma divisão geométrica, ou melhor falando, geográfica, entre pobres e ricos. Todos povo, mas uns pobres, outros ricos. Os pobres na esquerda e os ricos na direita. Esta imagem clássica, ela vem na fundação dessa história de partido de esquerda, ou partidos de esquerdas e partidos de direita. Se por um lado os partidos de esquerda se dizem, não é, populares, que falam em nome do povo, na causa do povo, pelos direitos do povo, e o povo lê-se o povo mais pobre, desassistido, os de direitas representariam o quê? O interesse do rico, o interesse dos donos dos meios de produção, daqueles que têm o poder, daqueles que detêm o controle da economia, daqueles que pertencem àquilo que nós chamamos de elite. Teoricamente, seria essa a divisão. Mas, e hoje? Funciona essa divisão? A meu ver, não. Porque todo mundo se diz do lado do pobre, todo mundo se diz do lado do desassistido, todo mundo quer o tal do desenvolvimento econômico, ninguém sabe a que custas, o que exatamente isso é, mas todo mundo também prega isso, ou seja, atende aos interesses dos empresários, da elite. Então, no final das contas, essas ideias hoje elas estão muito misturadas. A meu ver, elas funcionam mais como um argumento decorativo do que propriamente como algo que tem fundamento. Não que todos os partidos sejam iguais, é importante fazer notar isso, os partidos não são todos iguais. Porém, na prática, você tem muita dificuldade, e é normal quando as pessoas dizem, eu não sei, né, o que tem de diferente o partido A ou B, porque, na prática, as ações, as decisões, aquilo que os partidos fazem acontecer, são muito semelhantes. Então, é natural que as pessoas se confundam. Eu estou aqui dando uma opinião sobre o que é de esquerda e de direita, mas, na verdade, se você olhar bem, na prática, isso não esclarece, porque os próprios partidos entre si, eles não são radicais nestas ideias, ok? E aí vem uma outra questão, que é a história da ideologia de esquerda e ideologia de direita. O que são ideologias, né? Ideologias são visões de mundo, concepções de mundo, geralmente compartilhadas em grupos muito específicos, não é? Não existe uma ideologia universal, elas são compartilhadas em grupos específicos e elas servem como uma espécie de slogan, elas servem como uma espécie de visão daquele grupo, nem sempre cientificamente aprofundada ou bem refletida. E é muito interessante que se diga, socialmente construídas. As ideologias, elas têm uma geografia, elas têm uma temporalidade, elas mudam de acordo com o lugar e de acordo com o tempo, mas elas representam um conjunto de ideia de uma determinada, vamos dizer assim, segmento da sociedade, de um determinado grupo social.
ela serve muitas vezes como bandeira, como proposta, tanto para as plataformas políticas, como para os partidos políticos terem o que nós podemos chamar de uma identidade política. Agora, repito, do ponto de vista prático, né, há uma mistura muito grande de interesses. Então, hoje é muito difícil você dizer, eu vou votar num partido porque ele tem esta ideologia, uma vez que a própria coalizão de partidos enfraquece esse ideal de apenas a esquerda ou as propostas da esquerda que vão valer a partir de agora. Se você pensa por coalizão, isso já cai por terra. Então, esclarecendo é isso, né? Existe essa ideia de que há uma esquerda e uma direita, mas na prática isso não funciona de fato. De fato, o que funciona é um jogo, muitas vezes, do discurso, ancorado num determinado discurso, para fazer valer a noção de identidade de um partido A, B ou C. Então, vamos pegar aqui o segundo ponto, que é a reflexão sobre o perfil da classe política brasileira. E vamos pegar alguns questionamentos agora de início. O primeiro questionamento é o seguinte. A gente assistiu em tempos aí atrás as votações, né, no Senado, as votações na Assembleia, não é, para o impeachment, por exemplo, foi um momento de votação dos deputados federais e também outros projetos que aconteceram. E a gente sabe que, além dos bastidores, mas ficou muito claro para o povo brasileiro, através da TV, o comportamento de muitos deputados, não é, quando ia justificar o voto, sim ou não. Não era isso? Então, a gente percebia que existiam justificativas vazias, pobres, descontextualizadas e que, de certa forma, nos envergonham. É forte, mas é preciso a gente dizer. Então, que avaliação o professor faria a respeito das atitudes e discursos dessa classe, dos deputados principalmente, os senadores também, porque não mudou muito no momento lá o cenário e as atitudes. O que você poderia dizer com relação a essa situação de representantes do povo com um comportamento que a gente viu assim desprovido de embasamentos mais fortes para justificar o seu voto, sim ou não, naquela determinada situação? Muito bem, esse é um ponto que merece cuidado, né? Eu queria dizer assim, a gente não pode generalizar, né? Eu acho que você foi muito feliz quando disse muitos políticos, não disse todos, não é? Que é diferente você dizer muitos e dizer todos, não é a mesma coisa. Você disse muito bem, são muitos políticos que agiram de uma forma, pode dizer com toda tranquilidade, vergonhosa, circense, né? Aliás, não podemos nem dizer circense, porque o palhaço, ele faz você rir para te fazer feliz. Ali a gente estava rindo de tristeza muitas vezes, né? Por conta da postura, e aqui eu não estou questionando o voto, fique bem claro isso. Não estou dizendo se votou certo ou se votou errado. Acho que em nenhum momento nem você colocou isso muito bem, né, Carminha? Você colocou a postura, né, e eu entendo que essa pergunta sobre o perfil do político brasileiro vai na linha da postura que ele tem. Né? Então, aqui, primeira coisa assim, não podemos generalizar, né? Nós temos políticos, na minha opinião, com uma postura extremamente correta, não é? Tem gente muito boa atuando na política, infelizmente, podemos dizer que não é a maioria, não é? E aí vai a minha crítica, não é? A minha crítica no sentido de dizer o seguinte, de modo geral, e isso fica claro em todos esses últimos 4 anos, né, que nós podemos dizer assim, que nos foram tomados durante esse processo, que muita gente não quer chamar, mas eu chamo, do golpe de 2016, muitos políticos revelaram aquilo que mais ou menos nós já sabíamos,
não é? Ou só confirmaram aquilo que não é eu que digo, nem você. Você pergunta nas ruas, as pessoas já sabem, né? Os políticos, na sua grande maioria, não estão trabalhando para quem de fato devem trabalhar. Eles são excelentes trabalhadores, mas não trabalhadores para o povo, porque a função do político, basicamente, é representar o seu povo e fazer com que os direitos daquele povo sejam a sua prioridade, no sentido de trabalhar dentro das casas legislativas para que isso que está previsto na lei, e leia-se lei Constituição Federal Brasileira, se torne realidade para todas as pessoas, especialmente aquelas menos favorecidas e nas quais o Estado deve ter uma atenção maior. Se você olhar isso como critério para avaliar quem é o bom político, quem não é, fica claro que a maior parte da classe política, nesse aspecto, não é boa. Não cumpre o seu papel. Que papel que ela vem cumprindo? Para quem ela vem trabalhando? Aqui eu vou ser bem específico e esta aqui é a minha opinião. A maior parte dos nossos políticos opera para o mercado, para o interesse econômico. E nesse aspecto eu digo, ele faz muito bem o seu serviço. Por quê? Porque se você pegar o processo do impeachment, aqui repito, sem dizer se devia ou não ter acontecido, você vai ver claramente que o interesse da não aceitação do resultado das urnas em 2014, a ingovernabilidade de 2015, que culminou com esse processo do impeachment em 2016, ele vem de encontro, ou seja, ou melhor, ele vem ao encontro dos interesses do mercado. Esta entidade que não governa para si mesma, nem pelo interesse de todos, governa para o investidor. Então, o que nós tivemos ali? A clara demonstração, eu trouxe até alguns números, porque eu fui pesquisar, sobre quantos foram a favor desse processo, né? Mais de 2/3 das casas legislativas operaram na manutenção dos interesses do mercado. Porque, querendo ou não, quando você rompe com o processo democrático, você rompe com a vontade do povo, você vai estar operando no sentido de atender outras demandas, que eu estou chamando as demandas de mercado, mercadológicas. Então, o que você tem é uma política extremamente eficiente para atender o mercado e pouco eficiente para fazer valer os direitos mínimos, né? Especialmente da maioria da população. E aí, obviamente, o que você tem? Você tem um político elitista, altamente conservador, muitas vezes exercendo a função do capitão do mato, lembra daquela figura do capitão do mato, que era alguém de origem escrava, mas que operava a favor do senhor, dono da casa grande? Pois bem, temos muitos políticos que vêm das bases, mas que, ao invés de fazer com que essa base se desenvolva, né, ao invés de, repito, cumprir o seu papel de representante dos interesses populares, ele vai reproduzir a ótica do senhor, a ótica do empresário, e, enfim, ele vai servir aquele sistema que sempre garantiu com que os mais pobres não tivessem acesso, né? Isso é, infelizmente, uma realidade. Então, a caricatura, né, que você colocou muito bem, dessa votação do impeachment, que eu acho que é enigmática, né, serve como modelo. Esse é um momento interessante, viu, gente, da nossa história, porque ali você tem uma clara demonstração, repito, caricata, de como a política brasileira vem funcionando, né? Vem funcionando. Ali é uma caricatura, né? O impeachment não foi só aquele momento, o impeachment é todo um processo histórico, jurídico, né, arquitetado para se dar fim a um empoderamento da população. Mas ali você tem o quê? Uma caricatura. E uma caricatura bastante exemplar de como funciona os nossos políticos. Mas aí
Antes de finalizar, não sei se respondi a pergunta, mas eu queria só lembrar uma coisa, e essa coisa me preocupa muito, viu, Carminha? Especialmente para os mais jovens. Nós somos professores e a gente tem muita preocupação com os mais jovens. Mesmo com isso, a política ainda é uma coisa boa, que fique claro. Nós não podemos, e eu não concordo, eu não afirmo que a política seja algo ruim. Porque qual é o problema hoje? A nossa geração não é assim. Nós que somos das 70, 80, 90, nós vemos que a política ela é importante, com todas as suas mazelas, com todas as suas contradições, com todas as suas sombras, porque é o jogo de luz e sombra, não é? Mas, infelizmente, eu vejo alunos na universidade assim, que odeiam, não querem falar de política, detestam política, porque acham que política não presta, e não é verdade. A política é o único espaço legítimo que nós temos para garantir a manutenção dos nossos direitos. Toda e qualquer luta fora do espaço político é uma luta ilegítima. Por vezes, a história nos exige que nós saiamos da política, em casos de exceção, para fazer garantir os direitos. Porém, repito, o único espaço social do ponto de vista da lei e do ponto de vista da ética, legítimo para a luta dos direitos, para as conquistas, para a manutenção dos nossos bens, é o espaço da política. Então, jovem, não vire as costas para a política. Apesar da caricatura, né? Apesar da caricatura. Eu digo para você com um certo pesar, né? Hoje nós temos segmentos da mídia que estão desconstruindo, não é o político enquanto indivíduo, é a política enquanto modo de vida em sociedade. E isso é muito prejudicial. Porque, se você tem uma ideia, tem candidato, por exemplo, que se diz que não é político. Veja que aberração nós chegamos. Um candidato a um cargo público que diz, olha gente, eu vou administrar, mas eu não vou ser político. Como é que se faz isso? Se o cargo público demanda uma postura, uma política. Isso é, claro, uma falácia, isso é um jogo, isso é uma retórica. Isso é um modo de dizer assim, olha, a política é ruim, mas eu não sou. Então, eu não sou político. Primeiro, repito, é uma falácia, é uma mentira, não é? Não é nem um equívoco, é uma mentira, porque você tem que agir de maneira política se você quiser ocupar um cargo público. E, em segundo lugar, você acaba contaminando a ideia da política como se fosse uma coisa má, e não é. Então, isso faz muito efeito para o jovem. Repito, nós temos jovens, casais, inclusive casais jovens, né? Eu tenho na minha família pessoas que, por exemplo, vamos falar de política, eles viram, levantam e vão embora, porque eles dizem, não, política é um assunto corrompido, eu não quero falar sobre aquilo que não presta. Veja, esse tipo de postura agrada a quem? A quem quer se manter no poder. Quando você não quer participar da vida política, você está dizendo assim, fica você e tchau, eu vou embora. Só que isso não é assim tão simples. Os efeitos vai para todo mundo. Então, se você nega-se a participação política, porque acha que político é tudo igual, e que a vida política é uma vida que não presta, é uma vida de roubalheira, é uma vida de engodo, então você está dando ao outro, especialmente esse que você não gosta, que acha que é ladrão, o direito de governar sobre, inclusive, você mesmo. Então, temos que tomar muito cuidado com esse discurso de que a política não presta. Veja, a política presta sim. Agora, nós temos maus políticos, e é para isso que serve o voto. Para que a gente possa escolher melhor. Exatamente. Mas não é porque a política não presta. Nós precisamos dela. Ela, como vai dizer o Lima Vaz lá no seu texto Democracia e Sociedade e outros textos, né? A vida política é o mais alto grau de vida, de convivência entre os homens. Não há uma vida melhor do que a vida política para a convivência entre os homens. Então, negar isso é instaurar um estado de não convivência. É um estado, como podemos dizer, um estado de guerra. Ok? Pois é, professor. Agora, a outra perguntinha é justamente com relação, também nos últimos anos, a gente vem se deparando aí com as famosas operações de investigações, não é?
também no setor político, justamente investigação com alguns políticos, né, um grupo, né, não são todos, mas um grupo de políticos envolvidos em escândalos de corrupção, de desvios de verbas, e que isso também está envergonhando a população brasileira como representante do povo com esses comportamentos que está sendo assim uma das formas, talvez até de alguns querer fazer uma avaliação de que ser político não é bom e não presta. Então, eu fico assim, professor, por que isso acontece no Brasil? Será que há alguma coisa, algo na população brasileira que precisava ter mais conhecimento de algo que poderia não deixar ou não permitir que acontecesse tanto desmando em alguns políticos com esses comportamentos antiéticos nas suas gestões? Bem, tem muitos teóricos, né, muitos autores, muita gente falando, e eu, nesse aspecto, digo que sim, mas um sim com uma certa reticência, que a corrupção é algo naturalizado no Brasil, não é? O famoso jeitinho brasileiro, ele serve às vezes muito como resposta para dizer assim, nós temos uma cultura corrupta, não é? Veja, eu concordo e discordo, e vou dizer no que eu discordo. O fenômeno corrupção, ele é um fenômeno mundial. Se você tomar como referência, né, o índice de transparência internacional dos países, não existe país perfeito. Existem países mais transparentes que outros, não é? Esse também é um cálculo que a gente pode julgar, mas vamos tomá-lo como um cálculo muito bom, vamos dizer que ele é bom e que ele é verídico e que ele funciona. Veja, ele funciona, pois bem, mas em todos os países há corrupção, mesmo naqueles que a gente, nossa, diz que país maravilhoso, a Finlândia, a Suécia, né? Países onde a chamada política do bem-estar social funcionam mesmo, e que a gente toma com referência com uma baita de uma inveja. Eu mesmo tenho muita inveja, só não tenho inveja do frio de lá, prefiro o calor de Cajazeiras. Mas o fato é o seguinte, nesses países também há corrupção, e o modo de se tratar não é muito diferente do nosso. Há muita coisa que vai por debaixo dos panos, há muita coisa que é escondida, né? Quem participa das diplomacias internacionais sabe muito bem que muitos acordos são feitos na lei do toma lá, dá cá, acordos dos mais imagináveis. Então, é importante dizer que esse não é um fenômeno brasileiro, tá certo? Mas nós temos que falar da nossa corrupção, tratar dos nossos problemas aqui de casa, não é? Veja bem, existe uma cultura da tolerância entre nós. Nós somos muito tolerantes. Eu costumo dizer o seguinte, o brasileiro, por conta inclusive da sua história, não é? Uma história que bem recentemente era uma história de povo colonizado, povo submisso aos interesses, né, da metrópole, depois passamos aos interesses da elite agrária e, mais recentemente, aos interesses da elite industrial e agora financeira. Nós temos uma história de autoritarismo muito forte no Brasil. Não podemos negar isso, não é? A nossa história é marcada pela submissão aos donos do poder. Isso é um traço bastante forte. E, obviamente, isso nos torna muito apáticos, muito passivos, não é? A corrupção no Brasil, eu arrisco dizer, ela sempre existiu. E se você pegar, vou pegar dois momentos, tá certo? Ariano Suassuna gostava muito de citar, né? No YouTube você vê isso várias vezes, ele cita uma fala do Machado de Assis, quando ele diz que existem dois Brasis, o Brasil real e o Brasil caricato, burlesco. Esse Brasil real é o Brasil do povo, o Brasil caricato e burlesco é o Brasil da classe política e das elites. Inclusive ele até se coloca, no caso o Ariano,
dentro desse Brasil burlesco, que ele diz que ele vem desse Brasil burlesco, não é? Desse Brasil que ele chama de Brasil caricato. Pois bem, o que ocorre? Em 1985, o Lima Vaz, no seu texto, que eu já citei aqui, Democracia e Sociedade, ele vai falar de uma corrupção que foi a maior herança que o governo militar nos deu. Veja, né, a radicalidade do pensamento dele. A única coisa que o autoritarismo militar do tempo da ditadura nos legou foi uma herança de corrupção. Então, na verdade, a corrupção no Brasil, ela é, vamos dizer assim, congênita, ela faz parte. E eu não vou aqui nem falar no nível antropológico, dizer que o ser humano é também, por essência, um ser contraditório e corrupto. Existe uma essência, né, em nós dessa contradição. Às vezes a gente pode fazer coisas maravilhosas e pode agir de maneira muito mesquinha. Isso está na própria natureza humana. Porém, nós temos uma cultura de não crítica a esse tipo de postura. Nós somos muito subservientes. Então, estamos chegando a um patamar de nós, enquanto brasileiro, enquanto povo, dizer assim, eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais isso, eu não tolero mais isso. Mas, repito, nós não temos uma história, uma tradição, de fato, de vermos pessoas corruptas, especialmente pessoas, né, que vêm de classes mais altas, porque o problema da corrupção no Brasil, embora alguns autores vão dizer que a sociedade como um todo é corrupta, o problema é que são aqueles sujeitos que a gente imagina não precisarem serem corruptos, porque estão, né, muito bem, obrigado, vivem uma vida rica, não precisam trabalhar, justamente é aí que a corrupção é mais forte, né? Então você se espanta com pessoas que não precisariam, em tese, ter um comportamento marginal ou um comportamento ilegal, e essas pessoas são justamente aquelas que vêm praticando isso. Então me impressiona, por exemplo, ver estudantes de direito traficando, como a gente teve um caso em João Pessoa, né, de uma quadrilha de traficantes que era formada basicamente por estudantes e por advogados. Ou seja, você tem gente da elite praticando crimes que a gente diria assim, isso aqui é o crime do pobre, é o crime da favela, é o crime da periferia. Não é verdade. Então, o que causa mais espanto é justamente isso, e hoje eu percebo assim, nós não toleramos mais. Então, existe um momento na nossa história, e foi a maior parte dela, em que a corrupção ela foi aceita, ela foi colocada por debaixo dos panos, ela foi, vamos dizer assim, tolerada. O Brasil perdeu essa tolerância. E aí eu faço menção de que isso vem acabando desde quando? Quando é que a gente ficou menos tolerante? Quando a gente abriu e tornou, né, as investigações uma prática. Obviamente, isso nos causou espanto, porque muita gente que a gente não percebia, ou percebia, mas fingia que não via, acabou caindo, por dizer assim, na malha fina, não é? E aí gera todo esse rebuliço, gera toda essa inquietação. Na verdade, para mim, essa inquietação ela vai ser positiva se ela de fato virar, ser uma virada de página na história brasileira. Não adianta você usar do combate à corrupção como argumento para defender A ou B ou C, sendo que a corrupção, na verdade, ela vai continuar. Eu prefiro acreditar que esse espanto, esse pasmo nacional frente aos políticos corruptos representam, na verdade, o quê? O brasileiro perdeu a tolerância, o brasileiro deixou de ser bobo, o brasileiro não quer mais permitir que as pessoas, especialmente aquelas que detêm um controle ideológico, controle das ideias e econômico, usem da corrupção como meio para ficarem ainda mais ricos, né, mais poderosos. Eu acho que é bom que a gente se incomode com a corrupção, e espero que esse incômodo ele seja justamente, como eu disse, uma mudança de postura. A corrupção é uma coisa congênita, mas nós já estamos percebendo que não dá para aceitar mais. E isso é bom, quando você reconhece que tem um problema. O primeiro momento, às vezes, é justamente esse momento que nós estamos vivendo, não é? De gritar, de espernear, de dizer, por que isso aconteceu, de não entender. O segundo momento bom, existe o problema, agora vamos colocar
a solução. E nós precisamos aprender com isso. Espero, repito, é uma esperança, não tenho certeza ainda, mas espero que essa grande preocupação com a corrupção seja em função de uma postura que o brasileiro, de fato, vem tomando de não tolerar mais a corrupção, seja nos escalões mais altos, seja aquela corrupção do dia a dia, que a gente vê no trânsito, que a gente vê na declaração do imposto de renda, que a gente vê na hora de cobrar uma nota do professor num concurso público, não é? Numa destinação de verbo para a escola A, B ou C. Eu espero que essa corrupção seja assim, olha, nós não toleramos mais este comportamento, porque este comportamento quem acaba pagando com isso somos nós mesmos. Pois é, agora uma pausazinha para o intervalo comercial. O Sertão Agora é notícia. TV Diário do Sertão. Bom, nós estamos retornando ainda ao bloco 2, né, que fala sobre a reflexão do perfil da classe política brasileira, e nesse contexto agora, a gente pergunta ao professor Walter Ferreira com relação ao eleitorado, enquanto população enquanto eleitorado. Na sua lógica, como se caracteriza o eleitorado brasileiro? Quais são os critérios que ele utiliza para eleger os seus representantes políticos? Muito bem, eu preciso confessar que essa foi uma das perguntas mais difíceis que já me foi feita, porque ela é uma pergunta bastante complexa, né? Do mesmo caso que a gente fala do perfil do candidato, ou melhor falando, do político brasileiro, a gente não pode generalizar, a mesma regra cabe aqui, não é? Não é possível a gente traçar um perfil único do eleitorado brasileiro, de como vota o brasileiro, de como pensa o brasileiro na hora de votar, porque até certamente muita gente que vai me escutar vai dizer, não, eu não penso assim, eu sou completamente diferente, eu ajo diferente, posso até acertar em muitas coisas, mas provavelmente muita gente vai dizer, não pode se generalizar, e eu concordo. Então, sem generalizar, né, sem dizer, o eleitor brasileiro é assim, eu gostaria de dizer quais são as grandes características do eleitorado em geral, que eu percebo, e aí eu vou fazer essa reflexão bem ancorada numa perspectiva que eu chamo de ética, não é? Ético-moral, se a gente quiser deixar mais especificado, e ao mesmo tempo antropológica, pensando numa antropologia do homem brasileiro. Veja, o brasileiro, ele é fruto de uma história. Nós existimos em razão de uma história, não é? Parte dessa história, acabei de fazer essa narrativa, né? Uma história de autoritarismo, né? Uma história de pouca participação popular. Aliás, toda vez que no país o povo quis se manifestar, o poder veio e calou com força, não é? Nós temos ao longo da história vários eventos onde os movimentos populares foram calados. Eu costumo dizer que a nossa escola, a nossa educação, ela é extremamente autoritária, e aqui me permitam um exemplo, né? Eu gosto de provocar os meus alunos, especialmente os do curso de pedagogia, se tiver alguém me escutando vai lembrar na minha aula disso, que eu pergunto assim, você sabe escrever? E o aluno se incomoda com a pergunta, porque obviamente se ele passou no Enem, fez uma prova de redação e está na universidade, é porque ele sabe escrever. Claro, né? Você é professora de português, você atesta, ele sabe escrever. E aí eu digo, então vamos fazer um exercício, me diga aí, o que você está sentindo, me fale dos seus sentimentos. Você tem 5 minutos para escrever uma redação sobre seus sentimentos. Carminha, eu vou dizer uma coisa para você, de 50 alunos, eu tenho em média de 50 alunos nesse primeiro período de pedagogia, esse desafio, poucos dão conta, eles precisam de mais tempo. Então vamos colocar 10 minutos, e tem gente que com 10 minutos não escreveu nada. Aí eu digo, gente, o que é escrever? Eu sou filósofo, tenho que fazer essas perguntas, né? O que é escrever? E eu tenho um conceito de escrever que, na minha opinião, reflete muito o modo de ser do brasileiro.
Para mim, escrever não é só você reproduzir aquilo que está ou escrito em outro lugar, ou aquilo que eu dito para você. Quando eu aprendi a escrever, a professora dizia assim: escreva aí, a casa é amarela. Se eu soubesse escrever o que ela ditou, então eu sabia escrever. Veja, escrever é muito mais do que isso. Escrever é você ter a capacidade de se expressar os seus pensamentos, seus sentimentos, a sua história, através da habilidade que nós chamamos de escrita. Se você não consegue se expressar através desta habilidade, você sabe escrever? Para não dizer que não sabe, eu prefiro dizer mais ou menos. Mais ou menos, você sabe escrever mais ou menos. É isso que acontece com a gente. Quando nos foi dado o direito de nos expressarmos? Começa pela escola. Quando nos foi dado o direito de escrever o que passava dentro de nós? Tem muitos filósofos que trabalham com a chamada escrita de si. Essa escrita de si não existe na educação brasileira. Claro, repito, não podemos generalizar, não é? Há excelentes exemplos onde os alunos são capazes de dizer a si mesmos através da escrita. Mas o que ocorre é que a maioria não é assim. Por isso que muito aluno chega na universidade sem conseguir produzir um TCC no final do curso. Tem muito aluno que vai para o mestrado e não consegue pensar no projeto que quer trabalhar faltando 6 meses. Eu tenho casos de alunos assim, para terminar o seu mestrado. E gente que vai para um doutorado sem esta capacidade, esta habilidade de dizer o que está pensando. Então, o que ocorre? Por que eu estou colocando esse dado de professor? Para dizer o seguinte: em geral, nós brasileiros somos um povo fundado, educado nesta ótica do autoritarismo. E aí a grande questão é: que tipo de ser humano nos tornamos assim? E, consequentemente, esse ser humano que nós nos tornamos vai definir o tipo de eleitor que nós somos, o perfil, que é a sua pergunta, do eleitor que nós somos. Nós nos tornamos um ser humano submisso. O brasileiro, ele é, se você olhar bem, as características da submissão que o brasileiro suporta muitas vezes, faz dele um personagem provinciano, né? Faz dele um personagem altamente conservador. Então, esse, na minha opinião, é o perfil majoritário do nosso eleitorado. Um eleitorado conservador, provinciano. Isso significa o quê? Que não entende que a massa, a população deve participar do processo político, porque para o conservador o que vale é quem está no poder, não é? Não tolera muita mudança, não tolera o diferente. Novidade para o conservador é um problema, né? Apesar de nós sermos um país alegre, o país do carnaval, o país do futebol, o país das mulheres lindas, da dança, do axé, aquela coisa toda que a gente usa para vender os nossos produtos para os estrangeiros, nós somos extremamente conservadores, né? Somos um país onde ser diferente, pensar diferente, é um problema muito ruim, né? As pessoas não se sentem livres, e o pior de tudo, acham que essa estrutura é normal, né? Quando você vê pessoas negras falando mal de outras pessoas negras, a gente entende a força que esse conservadorismo tem, né? Quando a gente vê mulheres reclamando da luta das mulheres, né, da busca do empoderamento feminino, a gente fica se perguntando quão conservador ainda nós somos. Então, de modo geral, nós somos muito conservadores. E tem um outro elemento do processo de conservação que é muito interessante no brasileiro, é que nós somos muito devotos, né? O que é ter devoção? Devoção é ter fé. Nós votamos muito, às vezes, baseado na fé, né? Não é um voto refletido, não é um voto crítico, é um voto de fé. Veja, isso é um problema, isso também é uma característica do devoto. O devoto espera tudo de uma autoridade maior que ele, que é capaz de provê-lo nas suas necessidades e que o conhece melhor que ele mesmo. Isso é a devoção. O brasileiro, ele pensa muitas vezes assim: olha, aquele político, ele sabe mais do que eu preciso do que eu.
Veja, será? Claro que não. Eu me adianto a responder que não. Não é? Então, essa postura conservadora, que não se abre para o novo, que tem medo do novo, que acha que a estrutura é assim e ponto, e essa postura devocional de que essa autoridade simbólica, que é maior do que eu, sabe mais do que eu preciso do que eu mesmo, isso torna o eleitor brasileiro um eleitor manipulável, um eleitor facilmente enganável, um eleitor que só pensa em política ou na importância da política em momentos muito pontuais. E isso é um perigo, né? É um perigo, repito. Por quê? Porque as pessoas que hoje estão na política, repito, você não pode brincar, dizer assim, eles não sabem fazer política. Eles sabem, mas para determinados segmentos e interesses. Eles são altamente capacitados para isso. Até porque quem não cumpre esta agenda vai, né, ter o seu nome sujo, vai ter... não vai aprovar nada, enfim, vai ser excluído. Por quê? Porque precisa atender uma determinada agenda de interesses. Então, repito, um eleitor conservador, precisamos modernizar. Nós estamos melhorando muito. Né? Eu tenho, se você me permite só mais essa colocação, tudo bem. Eu tenho dito para muita gente, hoje nós brasileiros sabemos muito mais a importância e o valor do voto do que no passado. Tanto que essas confusões, essas, né, discussões via rede social, na minha opinião, elas são muito salutares, porque o brasileiro percebeu que o voto dele tem importância. Para mim, isso é muito importante. Isto é um processo que, no passado, a gente não tinha tão claro. Tanto que, antigamente, nós trocávamos nosso voto por favores, por outras coisas, muito facilmente. Hoje há quem diga assim, eu troco, mas não voto. Isso mostra o quê? Que o brasileiro já sabe que o voto é uma ferramenta importante. Antigamente as pessoas faziam seus acordinhos e trocavam os seus votos. Hoje o brasileiro não faz mais isso. Mas, por outro lado, ainda falta evoluir muito. Por quê? Porque a participação democrática, ela tem o seu ápice no dia das eleições, mas ela nem começa ali e nem termina ali. E isso a gente ainda não percebeu. Então, repito, nós somos um eleitorado, do meu ponto de vista, extremamente conservador, e eu apontaria essas duas propriedades dessa postura conservadora. Extremamente fechada para a novidade, para o novo, nós temos dificuldade, isso é um paradoxo da nossa cultura, porque nós nos dizemos uma cultura aberta, e deveríamos sê-lo, né, em função da própria constituição do homem brasileiro, da mulher brasileira. Nós somos uma miscelânea de muitas raças, não se justifica isso, tá certo? E, por outro lado, nós temos esta postura que eu chamo de postura, eu dou esse nome, tá certo? Postura devocional. Por quê? Porque nós ficamos nessa expectativa de que uma ordem superior, suprema, bondosa e melhor e mais inteligente que eu venha resolver a minha vida. E a coisa na política não é assim. Isso é típico de uma política mais próximo da tirania. Se você estudar o que é tirania, você vai ver que a tirania tem esse formato, né, de uma ordem que parte de cima para baixo e que regula, às vezes, e na maior parte das vezes, com o uso da força, a vida dos súditos. E a tirania não corresponde à democracia. Então, o Estado democrático, ele demanda que o cidadão seja sujeito, né? Esse cidadão que espera tudo de cima, no Estado democrático, ele não corresponde ao cidadão que se espera no Estado democrático. Mesmo com essa avaliação de que já é um sinal verde, não é? A questão de perceber que já tem muito eleitor que avalia, que valoriza seu voto, e que a gente vai perceber isso nessas eleições de agora, né? Eu acho que essas eleições ela vai mostrar uma realidade talvez surpreendente, eu penso assim. Mas mesmo ainda nesse ponto, se realmente o eleitorado valorizar seu voto, não é? Avaliar bem a performance dos candidatos, poderia minimizar a falta de compromisso desses candidatos
com o seu eleitorado, com quem ele colocou lá no poder para defender os interesses do povo? Olha, a pergunta é muito boa. Primeiro a gente precisa refletir. O que é votar? Veja, eu não vou entrar na área jurídica, não é a minha praia, apesar de gostar muito e ler sobre isso, não é a minha praia, mas o que é votar? Votar é você escolher. Escolher alguém para representar você na Assembleia. Seja na Assembleia local, né, nas câmaras locais, seja em nível nacional. Mas você faz uma escolha, não é? Toda escolha implica em deixar de fazer outras escolhas. Então implica uma margem de erro. Existe um erro, ninguém acerta sempre, né? O ser humano é um ser que acerta, mas que erra mais do que acerta. E nós, obviamente, precisamos responder pelos nossos erros. É isso que se chama responsabilidade. Então, o voto, ele é uma escolha. No processo democrático, o voto, eu chamo de o ápice, a celebração da existência de uma vida democrática. Então, obviamente, toda essa atenção em torno do voto, ela é importantíssima. Por quê? Porque efetivamente é o voto que vai dizer quem fica, quem sai ou quem entra. Não é? Porque você pode botar para entrar alguém novo, ou para manter alguém que já está lá, ou para tirar alguém que você pensa que tem que sair. Pois bem, ao fazer isso, você concretiza, você torna real, não é, o seu poder enquanto cidadão. Então, o voto é dar poder para alguém. Quando você vota, você tem que estar entendendo isso. Eu estou empoderando uma pessoa, né? Estou dando carta branca para que ela possa agir ou não. Ainda bem que existe o voto. Ainda bem que existe o voto. Tem muita gente que diz assim: eu não gostaria de votar, eu não quero votar, eu vou anular o meu voto ou eu vou votar em branco, não é? Ainda bem que existe o voto. Você imagina um país, você ser governado por pessoas que você não pudesse trocar? Ou você gostaria que um determinado governo que atende às necessidades da maioria das pessoas, você gostaria que esse governo ou ele permanecesse ou ele voltasse? Agora imagina isso sem o voto. Como é que você iria controlar? Eu sempre gosto de dizer o seguinte: os políticos não são os maiores problemas que o povo brasileiro tem. Eles, vez ou outra, são, mas não são os nossos maiores problemas. Sabe por quê? Por causa do voto. De 4 em 4 anos, eles descem do seu pedestal para vir beijar as nossas mãos. Ainda bem. Então, o que nós precisamos ter? Isso que você colocou muito bem. Ciência desta autoridade que o voto dá para cada um de nós. E por isso que o voto tem que ser uma coisa muito cuidada. A gente tem que amar o voto da gente, a gente tem que ter orgulho de votar, a gente tem que ter, que bom que eu voto, não é? Por quê? Porque é exatamente isso, esses caras que até eu não gosto, ou gosto demais, gostando ou não, eles não estão blindados. Eles, repito, precisam descer. É diferente, por exemplo, do meu patrão, ou do seu patrão. Ele, se você não gostar dele, você vai ter que pedir demissão. Você vai dizer para ele: olha, eu não estou satisfeito com a política aqui da empresa. Vamos mudar a política de tratamento, eu quero mais tempo para poder descansar, porque eu fico muito cansado. O que ele vai dizer para você? Não está gostando? Tchau. Tem 10 que querem vir no seu lugar. E aliás, para mim é até melhor, porque eu vou te demitir, vou contratar alguém talvez mais competente, menos cansado e ganhando menos. Sejamos claros. Se a gente coloca o empresário, repito, sem generalizar, como nosso político, como nosso governante, a relação muda. O que eu gosto no voto é o poder que ele me dá de tirar quem eu não gosto. Ou pelo menos de dizer: olha, eu me faço ouvir através do meu voto.
E me dá o poder de dizer assim, eu quero que volte ou que seja assim, porque naquele tempo era melhor. Então, o voto me dá essa autoridade. É por isso que o voto é o produto, é a coisa mais cobiçada numa eleição. Existe gente que passa 4 anos estudando, não só política, direito, estuda-se psicologia, estuda-se publicidade, para tentar ganhar o seu voto. Pode ter certeza disso, né? As pessoas querem o seu voto porque é fundamental que você dê esse voto a ela, porque senão os interesses aos quais ela serve não vão conseguir se manter. Então o voto é o produto mais cobiçado no Brasil, chama-se voto. E deixa eu te perguntar uma coisa. Agora você me perguntou, eu vou te perguntar e perguntar para todo mundo. Algum candidato, todos, viu? Todos. Aqui estamos falando de todos. Obviamente isso é uma pergunta que não se faz. Ontem eu falava isso numa aula. Que candidato já chegou para a gente e diz assim, você tem certeza que vai votar em mim? Você sabe como votar? Por quê? Isso é simples. Porque nenhum vendedor que está a fim de vender um produto pergunta para o cliente se ele precisa daquilo. Essa pergunta a gente não faz, porque se você fizer um negócio desse, você não vende. Ou vai vender só para os poucos que sabem realmente o que precisam ou não precisam comprar. É sabido que a maior parte de nós compra por impulso, do mesmo jeito que vota e do mesmo jeito, vou arriscar, que vivemos. Nós vivemos muitas vezes baseado em impulsos. E aí votamos como vivemos, porque muitas vezes votamos no impulso. Veja, não é que seja ruim, não. Não estou dizendo que isso é mal ou que é bom. Só estou dizendo que é um fato. E aí a grande questão é, funciona? Errar por impulso é muito mais fácil e acontece mais vezes do que errar de maneira refletida. Não quer dizer que ao refletir você não erre. Se fosse assim, seria tudo perfeito. Bastava pensarmos e o mundo perfeito se construiria. Isso não é verdade. A gente conhece uma coisa chamada equívoco. A gente erra, não é? Que bom que a gente erra, porque também a gente aprende. Mas o fato é, quando a gente age por impulso, vota por impulso, a gente cai na estatística de quem vai errar mais. Então, os candidatos não estão preocupados se você vai errar, eles querem que você vote neles. É como alguém que vai vender alguma coisa. Você vendeu, ele tem lucro, tá certo? Então, uma pergunta desse tipo, você tem certeza que vai votar em mim? Ou, você sabe como está votando? Eles nunca vão te fazer pensar, mas é justamente isso que a gente precisa. E é respondendo a sua pergunta. Se o brasileiro se perguntar, refletir, ele vai votar direito? Veja, não sei. Mas as chances de errar são menores. Vamos mudar o Brasil? Vamos, porque só dá para mudar assim. Se você quer uma mudança, quer uma melhora, quando eu digo mudança, não significa necessariamente trocar um candidato por outro. Significa buscar o que é melhor, não é? Se você quer buscar o que é melhor, você precisa refletir. Mas o que é esse melhor? Qual é a regra que eu vou usar para classificar o melhor? Fazendo isso, as chances de você acertar são bem maiores do que você simplesmente agir às cegas. Então, digo com toda tranquilidade, um voto consciente, ele é necessário para que o Brasil melhore. Um voto no impulso, um voto irrefletido, um voto por conveniência, um voto inconsciente, com certeza, não é que ele não possa acertar, mas é um tiro no escuro. Volta para a questão do devoção. Seja o que Deus quiser, cada um por si, Deus por todos, salve-se quem puder. Exatamente. É isso que acontece quando a gente vota de maneira irrefletida. Uma paradinha agora para os momentos do comercial. O Sertão Agora é notícia. TV Diário do Sertão. Muito bem, nós estamos voltando agora ao terceiro bloco.
O Brasil, a política, o povo e as contradições. Então, professor Walter, o caos está presente nos principais setores públicos do Brasil. Hospitais superlotados, a ausência de uma equipe multidisciplinar nas escolas, a insegurança campeia tanto na zona rural como na zona urbana. E, por outro lado, a gente percebe que tem uma grande massa de políticos que são bem despreocupados na gestão, após ser eleito, não tem muita preocupação mais com o povo. E, como diz, ganhei, pronto, estou aqui e acabou. Diante desse cenário, tem muitas pessoas dizendo que não acredita mais, que não adianta mais votar porque prometem e quando chega lá nada é cumprido. E muitas pessoas achando que seria melhor votar nulo. Por sinal, já tem umas campanhas aí, né, do voto nulo. Qual o seu comentário com relação a essa situação de uma opção do voto nulo? Vamos falar do voto nulo, depois a gente fala um pouco dessa situação que você pediu para a gente refletir sobre essa má gestão, não é? Veja, o voto nulo, vamos agora à coisa prática. O voto nulo, como o voto em branco, é considerado voto inválido. O que isso significa? Que ele não entra na contabilidade das eleições. Então, por exemplo, aquela ideia de que se há uma quantidade X de votos nulos, a eleição ela fica anulada, não é verdade. Não existe isso, né? Porque se você tiver 10 votos válidos, esses 10 votos são os que vão ser contabilizados. O voto nulo e o voto o voto em branco, ele entra para uma estatística, para os sociólogos, cientistas políticos, o povo da imprensa, avaliar e fazer as suas hipóteses, né, em cima do perfil do eleitor, do comportamento do eleitor, do interesse do eleitor, etc. e tal. Então, eu lamento informar que se você colocar o seu voto em branco ou em nulo, estatisticamente, praticamente, ele vai simplesmente ser isso, ele não vai contabilizar. O que vai valer são os votos válidos. Voto válido é ou voto em legenda ou voto do candidato, segundo o número do candidato ou da candidata, ok? Então, voto branco e voto nulo, que é o voto inválido, né? Você coloca um número que não existe, você está votando, está invalidando o seu voto. Muita gente diz assim, o voto no Brasil é obrigatório. Eu falei, olha, se você pode votar nulo e pode votar em branco, ele não se torna obrigatório, porque ele não vai ser contabilizado. Obrigatório é a sua ida à urna. Né? E, diga-se passagem, a relação custo-benefício é até para alguns assim, tem gente que diz que prefere pagar a multa de não votar, né, do que manter-se regularizado frente à justiça eleitoral, do que ir lá votar. O que interessa não é isso, né? O que interessa é assim, o que significa votar nulo na prática? O que você quer dizer com isso? Veja, na prática, o efeito do voto nulo, já vimos que do ponto de vista da eleição, do ponto de vista jurídico, ele é zero. Ele só serve para fins estatísticos. Então, em termos jurídicos, ele não tem funcionalidade. Em termos éticos e morais, eu diria que ele tem uma implicação muito grande. Porque o que você está dizendo? Você está dizendo assim, olha, eu não quero participar da vida política, como se isso, de fato, fosse uma escolha, né? E estou virando as costas para essa participação. Eu acho lamentável, né? Eu vou dizer que acho lamentável, por quê? Porque você foge à responsabilidade que todo cidadão ou cidadã tem de fazer o que nós chamamos de efetivação do ideal democrático. Gente, não é tarefa dos políticos concretizarem a democracia. Isso é tarefa de todos nós. É uma tarefa de todos. É esse salto de qualidade que a gente precisa dar. Né? Voltando ao que falamos no bloco passado. Se o brasileiro ele percebe hoje muito mais o valor do voto, ele ainda precisa perceber mais ainda o valor que tem a participação
dele na construção da democracia enquanto cidadão. O político, ele tem que garantir que, primeiro, a Constituição Federal, não é? A lei maior, ela seja posta em prática e, em segundo lugar, dar condições do exercício da cidadania, ou seja, dar voz ao povo, garantir que os interesses do povo entrem nas pautas, garantir condições materiais através de votação de leis e projetos e emendas e orçamentos em favor das pautas que vão atender ao povo e dar cumprimento à Constituição. Ele tem um papel nesse aspecto mais de técnico, daquele que vai operar na garantia das condições para que nós, enquanto cidadãos, possamos exercer a nossa cidadania. Então veja, como é que você vai exercer a sua cidadania se você não tem um salário justo, se a sua renda não lhe garante nem a sua sobrevivência? Como é que eu posso esperar isso? Não é? Como é que o meu aluno que está lá na universidade, que eu digo assim, como é que o meu aluno, como é que você, aluno, você exerce a sua cidadania como estudante? Qual é o seu papel como estudante cidadão? É simples, é o mesmo que o meu, fazer cada um o seu trabalho. Eu, como professor, eu tenho que dar a melhor aula que eu puder. Assim que você, como estudante, tem que estudar o melhor que você puder. E aí eu te pergunto, como é que os nossos estudantes vão poder ser cidadãos se eles às vezes não têm livro, não têm laboratório, não têm condições materiais, porque muitos trabalham para ter um salário de miséria e depois de noite ir para a universidade. Não adianta você simplesmente colocar o aluno na sala de aula. Você tem que dar condições materiais para que ele possa se formar. Ou seja, para exercer a cidadania, eu preciso de financiamento na universidade, eu preciso de dinheiro na universidade. Então, repito, não é? O voto nulo é o voto daquela pessoa, né, que de maneira justa, né, está tão insatisfeita, está tão frustrada às vezes com essa vida política, que acha que o melhor é jogar tudo para cima. Veja, gente, não é. Não é? Nós precisamos aprender, assim como na vida pessoal, se eu tenho um problema, virar as costas para ele não vai resolver o problema. Você está com câncer. Então eu vou fazer o quê? Vou virar as costas para o diagnóstico e vou simplesmente dizer que aquilo não é verdade, eu voto nulo no relatório do médico. O seu câncer vai continuar lá e ele vai te matar. O que você precisa é olhar para o problema e o que eu posso fazer? Dar o melhor de si para aquilo. E nem sempre dá certo, nem sempre funciona. Mas a melhor ação é essa. Então, eu costumo dizer, não fuja do seu problema. O voto nulo é uma fuga. Isso quando você está frustrado. Há muitos também que, por preguiça mesmo, não é, resolvem simplesmente porque não tem disposição, isso aqui a gente tem que colocar o meia-culpa, né? Não tem disposição de estudar as propostas dos candidatos, de avaliar a vida política, e aí simplesmente diz, olha, como eu não sei, quer saber, eu vou votar em branco, seja lá, novamente aquela frase, o devoto, né? Seja lá o que Deus quiser. Veja, não é bem por aí. Bom, em relação à gestão, não sei se ficou, né, respondido, mas em relação à questão da gestão, aqui eu sou muito severo em dizer o seguinte, também não é um problema nacional, é um problema mundial. Vamos pegar o caso da fome, né? A fome é um problema que assola o Brasil e assola vários países no mundo. E alguém pergunta, mas a fome não tem cura, a fome não tem solução. Veja, eu não lembro agora, mas foi antes desse tsunami que houve agora na Indonésia, um outro que aconteceu no início dos anos 2000, e eu fiquei espantado que em menos de 24 horas ocorrido o tsunami, havia aviões cargueiros pousando em território indonésio com alimento, médico e remédios. Menos de 24 horas. O que ocorre? Nós temos a plena condição de ofertar saúde de qualidade, educação de qualidade, qualidade de vida em termos de lazer. O Brasil, como outros países do mundo, são países que podem muito bem dar à sua população
uma qualidade de vida excelente. Se você olhar bem os problemas, os nossos problemas, não são problemas de gestão, são falta de ética. O que existe é o seguinte, eu quebro a escola pública para favorecer o comércio da educação. Não vou dizer que favorecer a escola privada, porque aí eu estaria dizendo assim, que o empresário da escola privada, ele é o principal responsável pela quebra da escola pública. Não é verdade, não é? Ele também sofre muitos dos problemas que a escola pública tem, talvez não em questão, mas também em questão econômica, mas especialmente problemas sociais. Acabávamos de falar um pouco sobre isso. Mas o fato é, não é de interesse que haja uma escola pública de qualidade, uma universidade pública de qualidade e gratuita, uma saúde pública. Por quê? Porque com isso você vai ter que pagar. Então, o que existe, viu, professora Carmen, eu sou convicto disso, é um interesse no desmantelo do Estado para que nós possamos ir privatizando, que significa o quê? Tornando mercadoria a saúde, a educação, como fazemos com estradas, como fazemos com os recursos naturais, tá certo? E aí o que ocorre? Essa gestão, que a gente diz é uma má gestão, na verdade ela é uma gestão que ela tem que ser má mesma, para a escola, a educação, a saúde, a segurança não funcionarem. Isso é, na minha opinião, proposital. Ela é proposital. Você colocava o caso da corrupção, Petrobras, não é? Muita gente diz assim, a Petrobras, ela precisa ser vendida, porque é uma empresa cheia de problemas, ela não dá lucro. Veja, nem com toda a corrupção que foi denunciada, e que tem que denunciar mesmo, a Petrobras deixou de ser uma empresa forte. Há muitos contraditórios sobre isso, mas eu defendo que não se trata de vender, me desculpe, porque ela não funciona. Ela funciona muito bem. E é justamente isso, por isso que ela querem privatizá-la, porque ela gera muito lucro, tá certo? O fato é, como é que eu vou privatizar? Qual é o discurso da privatização? É a má gestão pública, é a incapacidade que o Estado tem de garantir um serviço de qualidade através dos serviços que presta. Veja, isso não tem a ver com uma má gestão, tem a ver com o interesse de não se gerir corretamente isso, porque eu tenho certeza, isso aonde o Estado ele quer ver funcionando, a coisa caminha a pão de ló. Posso dar um exemplo na educação? Os nossos institutos federais de educação são exemplos de uma boa escola, de uma boa educação. Funcionam muito bem e são todas do Estado. Você tem lá um corpo docente profissional altamente capacitado, um número de alunos justo para cada professor, material didático de primeira qualidade à disposição, os profissionais ali envolvidos ganham muito bem e as escolas federais, os institutos federais, eles atingem níveis de aprovação nesses índices internacionais e nacionais de qualidade altíssimos. Só que o que fez o atual governo, tirou, por exemplo, da última avaliação da escola pública, os dados da escola dos IFs. Por quê? Porque colocava a escola pública lá em cima. É interessante, se você quer justamente baixar a imagem para poder vender barato, não. É aquela história, Quem desdenha quer comprar. Você, quando quer comprar alguma coisa, você não vai mostrar muito interesse. Você vai dizer, mas tem esse e aquele problema. É o que tem feito muitas vezes. Então, eu não consigo imaginar que não haja por trás dessa má gestão pública o interesse no desmonte da saúde, no desmonte da educação, no desmonte. E isso é cruel, porque no final das contas, no caso da saúde, por exemplo, você está barganhando, não é com estruturas materiais, você está barganhando com a vida das pessoas. Com a vida das pessoas. Você pergunta a qualquer médico
Você gostaria de trabalhar com espaço na saúde pública? Muitos vão dizer, é o meu sonho, mas não tenho condições, porque o Estado não me favorece. Não é? Então não é falta de gente boa, de má gestão. Eu acho que é o tipo de gestão que se tem feito propositadamente, na minha opinião, repito, para, infelizmente, né, desmontar o serviço público. Pois é, então a gente está terminando, né, a nossa entrevista. Está faltando poucos dias para as eleições. Eu gostaria que o senhor desse alguma mensagem para o eleitorado e, em seguida, as suas considerações finais. Muito bem. Eu queria dizer para todo mundo, e aqui como professor de filosofia, né, colocar uma pergunta para esses dias que antecedem o pleito eleitoral, que é a seguinte: na ética, a pergunta por excelência que vai fundar a ética é como devo agir. Na verdade, é como devo agir para bem agir. E eu queria te fazer essa pergunta, para que a gente fizesse, né, essa pergunta para nós mesmos. Como devo votar para bem votar? Eu acho que isso aqui é fundamental. Você tem que guardar um tempo antes das eleições e reservar um momento para pensar como devo votar para bem votar. Isso é fundamental. Né? As chances de sucesso de uma nação dependem desse tipo de questionamento. Como devo votar para bem votar? E aí, hoje, como nós estamos no dia de São Francisco de Assis, né? E lembrando o Papa, que é um jesuíta, e eu tive essa formação jesuíta uma parte da minha vida, eu lembro muito da frase de Santo Inácio de Loyola, que é o fundador dos jesuítas, que vai dizer o seguinte: existem dois estados de ânimo, o estado que ele chama de consolação e o outro de desolação. Na consolação, como o nome diz, você se sente consolo, com o pé firme, seguro, tranquilo, tudo é claro para você. A desolação é o oposto. A gente se sente desolado, isso significa sem rumo, sem orientação, tudo está turbulento, as coisas não parecem claras. Eu acho que atualmente nós estamos vivendo um momento de desolação. E aí a grande pergunta é: o que fazer na desolação? Veja, a regra de Santo Inácio é muito interessante porque parece contraditório. Ele diz assim: duas coisas são importantes na desolação. A primeira, não fazer mudança. Veja que coisa interessante, não fazer mudança. Quando você está desolado e resolve mudar, você sempre sai no prejuízo. É como aquele cara que está precisando de dinheiro, está no desespero e vende a casa dele pela metade do preço porque estava no momento de desespero. A casa vale 100 mil, mas ele vendeu por 50, fez um péssimo negócio. Então, na desolação, quando a gente resolve mudar, a gente costuma fazer péssimos negócios. E segunda dica de Santo Inácio: permaneça fiel aos propósitos que você fez quando você estava consolado. Veja, gente, a Constituição brasileira, ela foi feita no momento em que o Brasil estava muito feliz. Era o fim da ditadura, todo mundo tinha muita esperança. E aqui foram escritas todas as coisas que garantem os nossos direitos, num momento de felicidade. Então, o que eu poderia dizer nesse momento para nós, não é? Vamos continuar olhando para a Constituição. Vamos continuar pedindo dos nossos candidatos que eles demonstrem para nós como é que eles vão garantir, por exemplo, os direitos que nós chamamos de direitos sociais. Né? Eu aqui, professora, nem sei se seria o momento, mas eu convido você a ler lá nas Constituições, logo no início, os parágrafos de 6 a 11, que fala justamente, os artigos de 6 a 11, do 6º, né, ao 11º, que você lê onde tem lá os direitos sociais. Direitos como direito à licença maternidade, licença paternidade, 13º salário, salário mínimo que possa garantir a nossa vida, e significa comer, morar, vestir, locomover. Então, esses direitos sociais, eles são os objetivos que nós traçamos para o nosso país naquele momento de alegria. Então, na desolação, que é o momento que nós estamos vivendo, de confusão, de falta de clareza, a gente precisa o quê? Vamos seguir a regra de Santo Inácio. Vamos voltar para os nossos objetivos e vamos permanecer firmes nesses objetivos. Então, são duas questões que eu teria que fazer, seria essa, não é? Pense bem, não é?
Quem é que está propondo a manutenção dos direitos sociais? Porque sem uma igualdade econômica, a gente não tem igualdade política, isso é fato, tá certo? Sem ter o que comer, sem ter onde morar, sem ter uma saúde, educação, como é que você vai conseguir ter forças para lutar pelos seus direitos? Você não vai ter condições de lutar por isso. Você vai continuar na mão do tirano. E então, sem a manutenção dos direitos sociais, não há democracia. E para isso você tem que perguntar: como é que eu vou votar? Em quem que eu vou votar? Olhando para isso como um horizonte, como uma meta, para bem votar. E é isso que eu desejo, que todos nós votemos e votemos bem. E para finalizar com uma frase de São Francisco: paz e bem a todo mundo. Então, agradecemos ao professor e doutor Walter Ferreira Rodrigues. Agradecemos aos espectadores que ficaram conectados neste momento, prometendo voltar na próxima quinta-feira com outro assunto de interesse de todos. Uma boa tarde a todos.